Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 42 do mesmo capítulo. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. E por fim, para o final do livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 33. Êxodo 40, versículo 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo, e do altar pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu toda a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Pai, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha nos habilitar, venha falar aos nossos corações, venha revelar mais da Tua palavra, para que nós possamos conhecer mais de Ti. Nós clamamos, Pai, em Teu nome, para que nós possamos, Pai, ter o nosso foco e possamos abrir os nossos corações para receber a Tua palavra. Em Teu nome nós clamamos. Amém. Nós, para quem não está situado, estamos meditando nesses sábados sobre o Pentateuco, e o nosso foco é nós termos uma visão panorâmica desses 5 livros, para que nós possamos ter um entendimento melhor do restante da Bíblia. Então, hoje, o nosso encargo vai ser nós vermos alguns pontos específicos, e por hoje nós finalizaremos esses pontos, e a partir dos nossos próximos encontros nós vamos fazer uma caminhada por esses 5 livros com um objetivo. Como nós já tínhamos falado, nosso objetivo é ter uma visão panorâmica desses 5 livros que compõem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Qual que é o objetivo desses 5 livros que a gente vai estar meditando? A Bíblia é composta por 66 livros, como nós já tínhamos comentado. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, eles compõem todos os assuntos que são desenvolvidos nos outros 61 livros da Bíblia. Então, se você consegue ter uma visão clara dos 5 primeiros livros da Bíblia, você consegue entender
com mais facilidade o assunto por inteiro da Bíblia. E qual que é o assunto primordial da Bíblia? A Bíblia é um livro. Mesmo que ele seja composto por 66 livros, ela é unitária. Ela conta uma história só. De Gênesis a Apocalipse é só uma história. Qual que é a história? Que ela é narrada nesses 66 livros. Vamos ver. Nós comentamos sobre Gênesis, temos meditado sobre Gênesis. Como que começa Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. O início de Gênesis é a criação. Nos mostra a criação no capítulo 1. No capítulo 2, é um parêntese mostrando a criação do homem e a posição do homem ali nessa criação. E no capítulo 3, que alguns irmãos vão nos mostrar, basicamente é o prólogo. O que é o prólogo? Ele vai nos dar uma introdução, nos mostrando qual é o assunto que vai ser desenvolvido ao longo de toda a história. Então, o capítulo 3, ele vai nos mostrar, de Gênesis, qual que é o tema da Bíblia. Vamos lá no capítulo 3, para a gente ter essa visão. Capítulo 3 de Gênesis. Vai nos mostrar aqui. Havia uma árvore, como nós já sabemos da história, já meditamos nesse capítulo em seus nuances. Havia uma árvore que ela era proibida de se comer o seu fruto, pois era o fruto que dava o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento absoluto, e tinha um decreto do próprio Deus dizendo: não coma desse fruto, porque senão você vai morrer. Então, Adão e Eva tinham uma norma muito clara que eles não poderiam comer desse fruto, senão eles morreriam. Então, no capítulo 3 de Gênesis, aparece um personagem. E esse personagem é chamado de a serpente. E a serpente, ele começa a enganar Eva para que ela possa desobedecer a Deus e comer do fruto. E assim oferecendo para Adão, e os dois pecando, inserindo o pecado no mundo, e agora começando a história da raça humana. Então, qual que é o tema de Gênesis 3? A queda da raça humana. E qual que foi o início da queda da raça humana? A introdução do pecado no homem. Então, através de comer o fruto, desobedecendo a Deus, o homem pecou. E o homem pecando, toda a raça humana pecou. E agora, no final de Gênesis 3, o homem é expulso do paraíso, e o paraíso é selado por um anjo com uma espada de fogo, não deixando que o homem tivesse acesso à árvore da vida. Então, Gênesis 3, ele é o início da história da raça humana. Por quê? Porque se o homem não tivesse comido do fruto, a história da Bíblia teria terminado ali no capítulo 3 de Gênesis. Se ele não tivesse pecado e caído na conversa da serpente, ele teria continuado ali no jardim, em comunhão com Deus. Mas devido a ele ter caído, os outros 65 livros em diante foram para um propósito só: salvar o homem, através da redenção em Cristo Jesus. Então, no capítulo 3 de Gênesis, como nós dissemos no nosso encontro anterior, ele foi o início da queda da raça humana. Então, aqui em Gênesis, capítulo 3, nos mostra algo muito interessante. Primeiro, que o homem caiu e agora ele foi expulso da presença de Deus. Então, o homem foi condenado. Só que, junto com a condenação do homem, ocorreu outra condenação. Olha no versículo 17 de Gênesis 3. Adão disse, e a Adão, Deus dizendo a Adão, disse:
visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara para não comesses, maldita é a terra. Então, além de o homem ter sofrido consequências com o pecado, a terra também sofreu consequências. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante o dia de sua vida. E agora ele está dando a sentença para a terra. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. Então, olha que interessante. Nós temos em Gênesis capítulo 1 a criação da terra. Deus criou os céus e a terra e tudo que nela existe. Deus criou o universo e todas as coisas que nele existem. E ao final da sua criação ele disse que tudo que ele fez é bom. Tudo estava em harmonia. Tudo estava em perfeita harmonia. Só que com o pecado, tudo se perdeu. Olha em Romanos 1, capítulo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o seu coração. Olha o que está falando aqui. Que desde o princípio, quando tudo foi criado, os atributos de Deus eram conhecidos. O início de Gênesis é sobre o princípio da criação. Antes de Deus criar todas as coisas, não existia nada. Mas aqui está dizendo que, no princípio, quando tudo foi criado, já existia a presença desses atributos. Um irmão, sobre uma indagação muito interessante, ele diz assim: quais eram as atividades de Deus antes da criação? Quais eram as atividades de Deus antes da criação? Esse tema, ele não é muito claro para nós. Nós não vamos entrar em seus nuances. Mas é interessante a gente pensar em dois pontos. Primeiro, João 4, 24, vai nos mostrar que Deus é Espírito. Então, o que significa isso? Quando a gente vê que Deus é Espírito, está apontando que o nosso Deus, ele é eterno, ele não é natural, ele não é temporal, ele não é físico, ele é eterno. Deus é Espírito, Deus é eterno. Só que, ao mesmo tempo, 1 João, no capítulo 3, vai nos mostrar uma outra característica do nosso Deus, que Deus é amor. Agora, se a gente unir essas duas falas, que Deus é eterno e Deus é amor, lembra de João capítulo 1, versículo 1? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito se fez por meio dele. Presta atenção, nós já vimos sobre esse capítulo 1 de João, e ele aponta para antes da criação. Se você ler Provérbios 8, no versículo 22, vai mostrar um tipo, a sabedoria, que é Jesus, mostrando que Jesus estava na criação do mundo
como seu arquiteto. Mas como que Deus é eterno e Deus é amor, sendo que nada existia naquela época? Porque não tem como existir amor sem relacionamento. É impossível existir o amor se não estiver tendo um relacionamento entre pessoas. Então, aqui a gente vê claramente como a Bíblia explica e nos mostra sobre aquela famosa palavra que não existe na Bíblia, mas a gente pode estar utilizando ela, que é a Trindade. A Trindade, que aponta para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a única explicação para Deus ser amor. Porque antes de tudo existir, Deus, eles se amavam entre si, eram suficientes e não precisavam de nada. Prestem atenção. Esse mesmo irmão, sobre esse assunto, ele dá uma denominação para cada um. Já que o amor vem através do relacionamento, ele denominou cada um dessas três pessoas. Deus Pai seria o amante. O Deus Filho seria o amado. Lembram? Em Mateus 3, quando Jesus é batizado, os céus se abrem e ele diz: eis o meu Filho amado, onde eu tenho todo o meu prazer. Então, Jesus, que é o Filho de Deus, é o amado. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é Deus. Qual que é o papel dele nisso? Esse irmão denominou a pessoa do Espírito Santo como o Espírito do amor, onde ele une todos. Lembra? Deus abre o amante, abre os céus, olha para o seu filho amado, diz: eis o meu filho amado, onde eu tenho todo o meu prazer, e diretamente desce quem? A pessoa do Espírito Santo sobre Jesus. O Espírito Santo é o Espírito que esse irmão chama o Espírito do amor, onde ele une os três. Então são três pessoas em uma. Igual ele vai dizer em Gênesis capítulo 1, na criação do homem, façamos, os três estavam fazendo o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, três pessoas que se amam e elas são totalmente suficientes, porque elas são o amor. Não existe amor longe delas. Elas são a satisfação em pessoa. Agora, prestem atenção, nós estamos falando antes da criação do mundo. Se Deus é eterno, se Deus é o amor, e eles são suficientes em si mesmo, a pergunta que não quer se calar. Um dos atributos de Deus é o qual? A onisciência, que significa que ele tem o conhecimento de todas as coisas em todos os tempos. Ele sabia que o homem iria cair. Ele sabia que nós iríamos falhar. E o porquê que ele nos criou. O porquê que ele fez tudo o que ele fez, com tanto carinho e amor. Porque se você olhar o relato de Gênesis 1, após tudo ele criar, a cada dia ele disse que era bom. Ele criou tudo com amor e carinho para si e para o homem. Então, como que esse Deus que é o amor, o Deus que é suficiente, ele não precisa de nós para nada, ele nos cria, sabendo da nossa queda, e pior, 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, vai falar que antes da fundação do mundo, o quê? O sangue de Cristo era conhecido, tinha efeito, antes de tudo existir. Então, o que é pior? É que Deus
esse grupo de divinos e eternos que são chamados de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se assentaram, eles planejaram e eles analisaram tudo, tendo a ciência de todas as coisas e entregaram-se por amor a nós, antes de tudo acontecer. Antes de todas as coisas acontecerem, eles já tinham nos salvado, nos escolhido, nos elegido e nos amado. Ele nos amou primeiro. Então, quando nós olhamos para esse tema, que é a redenção do homem, a redenção da raça humana, que é o tema principal da Bíblia, que é a história narrada aqui, nós temos que olhar com uma atenção e uma perspectiva que ela vai muito além das nossas vidas. Porque, como nós vimos em Gênesis 3, tudo que Deus tinha criado até aquele momento, o universo, o homem, a natureza e tudo que nele existe, com o pecado, tudo entrou em desarmonia. Tudo entrou em conflito. E agora tudo, como vai até nos mostrar o versículo, até a rosa que não tinha espinho, agora tem espinho. Então, prestem atenção. A obra da cruz, a história que vai ser narrada pela Bíblia, é a história de Deus reunindo ou reorganizando todas as coisas que foram dispersas ou bagunçadas pelo pecado em Gênesis 3. Esta é a história da Bíblia. Então, a partir de Gênesis 3, no versículo, como nós já tínhamos visto, do versículo 15, Deus já começa imediatamente a organizar ou reorganizar todas as coisas para trazer a harmonia que Ele quer. Não só das nossas vidas, mas de todas as coisas. Então, olhem para você ver. Versículo 15, de Gênesis 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este foi o primeiro agir de Deus para a nossa redenção. A promessa de que viria aquele que destruiria o acusador ou Satanás. Então, nós temos que ter esse olhar para a Bíblia inicial, para nós termos o foco totalmente na redenção. O assunto principal da Bíblia é a redenção. Nós temos que olhar a Bíblia como um quadro. Nós não podemos pegar assuntos isolados e ficarmos meditando neles. Se você observar esse assunto de antes da criação e antes da queda, nós temos alguns versículos na Bíblia que mostram sobre esse inimigo nosso, ou diabo, ou Satanás, que ele existia antes de todas as coisas, juntamente com Deus, e ele teve a primeira queda da história da eternidade, onde ele fez os anjos se rebelarem contra Deus e eles foram expulsos do céu. E eles vieram a ser expulsos da presença de Deus, condenados, e por causa disso, dessa condenação que eles foram expulsos, eles corromperam a raça humana. A serpente foi a responsável por ativar o estopim do homem, onde ela desencadeou a necessidade ou a abertura para o homem pecar. Então, nós não podemos ir muito além disso, porque nós não temos mais dados,
não temos mais revelação sobre esses assuntos. Mas tudo começou há muito tempo antes da criação. Isso é para nós entendermos o tamanho que é a obra de Deus. Porque a obra de Deus não só nos envolve, mas envolve o mundo todo. Se você for em Colossenses, no capítulo 1, ele narrando sobre a gloriosa obra e pessoa de Jesus, ele vai nos mostrar, se eu não me engano, no versículo 20, que Jesus, através da sua obra, trouxe harmonia nos céus e na terra. Ele trouxe harmonia com a sua obra sobre todas as coisas, colocando cada coisa em seu devido lugar. Porque essa é a obra de Deus. A obra do seu plano eterno é colocar cada coisa em seu devido lugar. E nós também. Então, o livro de Gênesis, que é o que nós vamos nos deter nos próximos encontros, nós vamos ter o foco, mas total nele, se eu não me engano, nós vamos ter mais 4 encontros, nós vamos ter o foco total nele, do capítulo 1 até o capítulo 50. Por quê? Porque ele é o livro das sementes. E este livro, ele tem todas as sementes da Bíblia, igual o irmão disse que Gênesis é uma mesa e todos os outros livros estão sobre ela. Gênesis, se nós tivermos uma visão clara sobre ele, nós conseguiremos seguir esta linha da obra da redenção com mais facilidade na palavra. E agora sobre os 5 livros, que é o Pentateuco. Gênesis é o livro das sementes, o livro do germe, o livro dos princípios. Os outros 4 livros, eles são o brotar dessas sementes que estão em Gênesis. Todos os assuntos que vão ser narrados em Gênesis vão ser floreados nos outros 4 livros do Pentateuco. Então, por exemplo, um livro que nós vamos ter passar por cima hoje, Êxodo. Êxodo, qual que é o tema central do livro de Êxodo? Qual que é o tema central do livro de Êxodo? Nós já vimos muitas coisas, ficamos um feriado todo vendo sobre o tabernáculo, e nós vimos qual que é o tema de Êxodo. O tema de Êxodo é redenção. E o livro de Gênesis começa nos mostrando a redenção em Cristo. A redenção em diversas tipologias, como nós já vimos no livro de Gênesis, como as peles que foram utilizadas, o sacrifício de Abel, e dentre outras simbologias que tem no livro de Gênesis. Então, Êxodo, o tema central de Êxodo é a redenção. Agora, olha esse paralelo que interessante. O livro de Gênesis começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. E é um progresso que você vai ver que a Bíblia inteira é assim, era um progresso de revelação, mas o livro de Gênesis acontece um progresso muito claro se você pegar esse primeiro versículo e o último versículo de Gênesis. O último versículo de Gênesis nos mostra o que desencadeou o pecado, a morte. Se você observar, depois de Gênesis capítulo 3, que ocorreu a queda do homem, só foi indo de ladeira abaixo a raça humana. Depois da queda do homem, com Adão e Eva são expulsos imediatamente do Éden. E o que acontece? Capítulo 4, versículo 1. Eva foi permitida pelo nosso Senhor de ter um filho, e ela gera Caim e Abel. E imediatamente, esses 2 irmãos geram o quê? Um homicídio, um assassinato. Então, a Caim e Abel ocorre o assassinato, Abel morre, e Abel é substituído por Sete. E se você vê a narração, é dito que depois dessa confusão toda, Caim é condenado, é expulso, e vai agora ter a sua vida para lá, mesmo ainda tendo a graça de Deus sobre a vida de Caim, onde ele disse: se alguém fosse ferir Caim, ele
teria a proteção de Deus, mesmo com o que Caim fez. Então Caim foge para outra terra e ele monta a sua própria cidade. Lembra da palavra? E Caim edificou uma cidade e deu o nome dela de Enoque, que é o nome do seu filho. Então, a cidade que Caim edificou começou a gerar o quê? Só problemas. Qual que foi os problemas? Os seus filhos começou a prática da poligamia, por exemplo. Começou a ter diversas mulheres. E, inclusive, a confissão dos seus filhos que eles teriam matado uma pessoa que eles cruzaram. Então, a raça humana começou só a ir de mal a pior. Começou com a morte de Caim, com o desenvolvimento da cidade, ou com a morte de Abel, né, o assassinato que Caim cometeu, com o desenvolvimento da cidade, a edificação da cidade de Caim. Só que quando nasce o filho substituto de Abel, que era o Sete, e Sete também tem um desenvolvimento com a sua geração, qual que é a frase utilizada ali no versículo? Que aí voltou a glorificar o nome de Deus. Somente com este servo, ou este homem, que Deus levantou no meio das trevas. Então, Gênesis capítulo 6, versículo 1, tem uma chave muito interessante ali, que nós já lemos ela no encontro passado, mas vale a pena ver de novo. Como se foram multiplicando. Então, olha aqui. Gênesis 3, olha tanto que é curto. Gênesis 3, curto eu falo em termos de capítulo. Gênesis 3, houve a queda do homem. Gênesis 6, versículo 1, vai nos mostrar como está a situação do mundo. Como foram multiplicando os homens na terra. Então, aqui está dizendo o quê? Como foram multiplicando os homens na terra. Qual era a situação dos homens? Homens em pecado. Homens em pecado. E homem mais pecado é igual ao quê? Carnalidade. Como foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, o nosso Senhor Deus, agora, Ele deu uma sentença sobre a raça humana. Que o quê? Primeiro, o Espírito dele, o Espírito do amor, o Espírito que une a Trindade, não agiria sobre o homem. Quer dizer no quê? Que o homem não vai ter mais a presença de Deus. E que o homem estaria condenado à morte, porque os seus dias seriam 120 anos. E mesmo assim, olha o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal toda a vontade, ou todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Esse versículo 6, que é muito mal interpretado, que eles sempre colocam um paralelo que Deus fala que ele não é homem de se arrepender. Esse versículo, na verdade, é uma expressão de Deus, de seus sentimentos, através da linguagem humana. Ele está mostrando o que ele está sentindo perante essa cena, esse cenário do homem que ele criou com as suas próprias mãos e deu o seu espírito. O que dá a vida a um homem de barro? O espírito de vida de Deus. A única vida que existe em nós, em toda a raça humana, desde um assassino até um religioso, a única coisa que deixa um homem de pé respirando é o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus.
desde os justos aos injustos, os pecadores e aqueles que estão em Deus. A única coisa que deixa um homem vivo é o Espírito de Deus. Mais nada. Jó, capítulo 31, vai falar que se Deus retirasse o Espírito dele, o fôlego de vida dele, todo mundo pereceria. Então, Deus está dizendo isso. É só uma expressão do seu sentimento perante esse cenário todo. Então, o que acontece imediatamente em Gênesis 6? Perante esse cenário de maldade. Você viu o progresso? Começou com a desobediência de Adão e Eva. Imediatamente gerou um homicídio. E agora o mundo inteiro está em chamas. E o que aconteceu com esse mundo em chamas? Foi afogado pelo dilúvio. Destruído pelo dilúvio. O dilúvio aniquilou todas as pessoas, menos uma família. Uma família. E o que tinha de mais nessa família? O que tinha de tão especial nessa família? Nós veremos no próximo capítulo. Prestem atenção. Nós vimos, só para finalizar esse assunto de Gênesis 6, que é tão bonita essa figura de Noé e a arca, porque Jesus disse que nos últimos tempos seriam como nos dias de Noé. E a arca foi o meio pelo qual foi salvo a família de Noé, em meio a essa tribulação do dilúvio, onde eles percorreram a terra, assegurados nessa arca e providos por Deus. E essa arca, ela aponta diretamente, no Novo Testamento, para o nosso Senhor Jesus. E para os nossos dias, o que significa isso? O Israel deu umas notícias tristes aí de pessoas que sofreram crimes, e nós sabemos, todo mundo está vendo aí com as mídias sociais, o quão terrível está o mundo, mas isso não nos afeta em nada. O problema é que o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele tem que ser medido para o quão próximo ele está de Cristo. E como vamos saber o quão próximo ele está de Cristo? O quão de fome ele tem da sua palavra. Quanto menos fome eles tiverem, mais afastado eles estão de Cristo, que é o que a Bíblia chama de apostasia. Eles se puseram à margem, se afastaram da palavra. E quanto mais eles estão afastados de Cristo, da palavra, mais carnal é o mundo. E quanto mais carnal é o mundo, nós vimos o resultado. E o que isso nos interessa? Que quanto mais o mundo está afastado de Cristo, mais carnal ele é, mais a maldade se multiplicará. E mais ela se multiplicando, menos de nós existirá. Isso significa o quê? Que, já que a arca é Cristo, nós temos que entrar para ela imediatamente. Porque nós estamos nesses dias onde a maldade se multiplicou e nós não temos mais o que fazer. Nós precisamos imediatamente, lembra da linguagem de Hebreus? Entrar para esse descanso. Hebreus 4. Nós temos que entrar para esse descanso apressadamente, a esse trono da graça, onde Ele nos dará o quê? Socorro em ocasião oportuna. Nós precisamos entrar nesse descanso. E como é que funciona na prática esse descanso? Tá, uma arca, entrar em Jesus, Jesus é nosso descanso, trono da graça, como é que funciona? Lembra de Lucas, nosso Senhor Jesus, sendo indagados pelos fariseus? Aonde é esse reino dos céus que você tanto fala? E o que ele disse? O reino dos céus está dentro de vós. O que está dizendo aqui? Que, no versículo 5, que o coração do homem era contaminado por maus desígnios. Lembra de Marcos 7, versículo 20? Que de dentro do coração do homem é que procedem toda a maldade, todo o mal. E o que isso serve para nós? O reino dos céus está dentro de nós.
e de dentro de nós flui toda a maldade. Como conciliar essas duas coisas? Este é o caminho que nós temos que escolher hoje. Escolhermos descobrir esse reino que está dentro de nós, tendo uma introspecção através da palavra. Se você tiver uma introspecção, olhando para si, você vai ver um furacão aí dentro. Esse dilúvio que está acontecendo dentro de você. Por isso que eu falei que não importa o que está acontecendo fora, e sim o que está acontecendo dentro. Você vai ver uma tempestade gigantesca dentro de você e você não vai ter o que fazer com ela. Nada na terra é capaz, nenhum remédio é capaz de controlar essa tempestade. Mas vocês lembram de Jesus no meio da tempestade? Como que ele acalmou aquela tempestade? Que aponta para os nossos corações? Cala-te. Cala-te. E o mar se acalmou. Então, nós estamos buscando esse descanso, onde o Senhor estará em nossos corações, calando os nossos corações, e nós estaremos vivendo aqui nesse mundo terrível, tenebroso, como Paulo vai dizer, mas calmamente. Para a gente só fazer um intervalo, vamos rapidão sobre esse assunto, 2 Coríntios 4:17. 2 Coríntios 4:17. Todos abram. Olhe na sua Bíblia. 2 Coríntios 4. Pode ser nos 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, vamos prestar atenção em cada palavra. Vamos ler todos juntos. Por isso, não desanimamos. Quem está dizendo aqui? Quem é que está dizendo nesse texto? Quem escreveu esse texto? Paulo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo que escreveu esse texto. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Aqui não está falando de corrupções pecaminosas, corrupções da carne. O corrompa aqui é outra, você vai entender o contexto agora. Mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha o que está dizendo esse versículo, tem a ver com tudo que a gente está dizendo. Vou falar, não é uma tradução, tá? Só estou dizendo uma interpretação. Mesmo que esse homem fique doente, mesmo que esse homem perca um membro do corpo, esse é o sentido. Mesmo que ele morra fisicamente, é isso que ele está dizendo. O homem exterior, a carne, ele não está dizendo sobre pecados. Mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora, olha o que ele vai dizer no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas exteriores, mas nas que não se veem, que é o nosso interior, buscando a Cristo dentro de nós. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Agora, olha para o versículo 17 de novo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ponto. Quem está dizendo isso aqui? Paulo. Vamos ver, então, qual que foi essa leve e momentânea tribulação? O que ele disse? Leve e momentânea tribulação. Meus irmãos, pare um pouco agora e olha para si e diz: qual foi o momento mais difícil da minha vida? Qual foi a luta mais difícil da minha vida?
Ou pega hoje, como eu estou hoje, como é meu dia a dia, como é minha semana, independente da idade. E pega esse versículo e atribui para você. Qual que é essa dificuldade toda que nós estamos passando para chamarmos de a vida está difícil? Agora olha esse texto que um irmão, sobre este versículo, comenta sobre a vida de Paulo. Porque nós temos que analisar quem escreveu. Gravem a palavra. Leve e momentânea tribulação. Vamos observar, foi um irmão que escreveu isso aqui, tá? Vamos observar Paulo de perto. O seu rosto magro. O seu corpo coberto de cicatrizes. Uma figura encurvada de um homem castigado pela fome e quebrantado pelos jejuns. Uma pele ressequida e fissurada. Por quê? Ele caminhava por todos os lugares para levar a palavra de Deus. Consideremos seu corpo mirrado, brutalmente apedrejado em Listra. E a esta lista acrescentemos muitos perigos, acrescidos de muita solidão, porque ele foi preso. Contemos ainda as 195 chibatadas que ele tomou, os 3 naufrágios, os 3 açoitamentos com varas, as diversas prisões e o significado do que ele chama de dia após dia eu morro. Ele se refere a isso assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação para nós produz eterno peso de glória. Só eu fiquei envergonhado? Só eu que fiquei envergonhado? Meus irmãos, nunca na história da igreja, independente da sua idade no meio cristão, no meio de seguidor de Cristo, nunca na história da igreja nós vivemos tão confortáveis igual estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca vivemos um período sem discernimento espiritual, sem visão espiritual e sem sabermos quem é esse que a gente segue. Nós nunca vivemos um período sem estarmos tão longe da palavra dia após dia. Nós, como Paulo disse, dia após dia eu morro, nós podemos dizer, dia após dia nós estamos mais vivos, mais excitados, mais felizes e mais prazerosos. Este é o nosso significado. Projetos, planos, tudo está em nós. Tudo está em nós. Mas nada está nele. O que mede o quanto nós somos seguidores de Cristo é o quanto nós perdemos por ele. Porque aquele que não está disposto a perder a sua família, lembra o que Jesus disse? Não serve para ser o meu discípulo. Não serve para ser o meu discípulo. O que nós temos perdido? O que nós temos perdido? Qual tem sido o peso dessa glória sobre nós? Quanto mais perdemos, mais sofremos, mais o peso da glória de Deus sobre nós. E o que nós temos perdido? Alguém tem coragem de falar o que tem perdido? Nada. Nada. Um irmão chamado A.W. Tozer, ele disse que se o Espírito Santo fosse retirado das igrejas, ninguém perceberia. E todos os eventos continuariam normalmente. Todas essas conferências, todos esses encontros continuariam normalmente. Todos os louvores continuariam normalmente. Não faz diferença se você canta em pé, sentado, do jeito que você canta. Não faz diferença se você está lendo ou não, se você está orando, chorando, ou de joelho ou não. Quem tem tido um encontro verdadeiramente com Cristo em alguma desses afazeres da igreja? Quem? Verdadeiro, o verdadeiro, encontro com o verdadeiro, aquele encontro que fez Paulo, que matava cristão, em um encontro com ele, deixar tudo isso para ser seguidor de Cristo e entregar sua vida. Quem está tendo esse encontro? Quem está tendo esse encontro?
verdadeiro, verdadeiro, real, palpável. Quem está tendo? Ninguém. Ninguém. Porque aqueles que encontram eles começam a refletir como um espelho esta glória. E todos aqueles que se encontram a ti, não saem da mesma maneira que entraram. De maneira alguma. É impossível. Isso foi com todos da Bíblia e da história da igreja. Todos. Me mostra um discípulo citado na palavra de Deus que não sofreu amargamente. Me mostra um discípulo de Cristo na história da igreja que não sofreu amargamente. Nós não somos daqui. Então nós não temos que ter prazeres aqui, nenhum. Não faz diferença. Eu estava em uma conferência e uns irmãos estavam comentando que uns casais que eles estavam tendo contato, convívio, perderam o seu filho. Alguns casais perderam seus filhos. E esses casais que perderam seus filhos tiveram uma experiência única. Que esses casais disseram assim: eu perdi meu filho, mas nós sentimos uma substituição palpável desse filho perdido por Cristo. Por Cristo. Como que eles puderam dizer isso? Eu perdi meu filho, mas eu estou satisfeito e suprido, porque ele foi substituído por Cristo. Olhem isso para você ter uma noção do que nós estamos falando. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Passar por qualquer coisa, sofrer qualquer coisa, porque Ele nos satisfaz em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Olhem para vocês verem. A gente tem que parar imediatamente e dar um cavalo de pau nessa história e analisarmos com mais clareza qual que é o rumo da nossa vida. Qual tem sido o rumo das nossas vidas. Porque nós estamos dizendo que a obra de Deus, que nós estamos dizendo desses 66 livros, ela foi uma obra universal de um Deus eterno e que Ele sabia de todas as coisas. E Ele parou tudo para te olhar hoje, você, a sós, no seu quarto. Ele te olha, te dá total atenção para pegar você e levar para Ele. Simplesmente Ele poderia nos abandonar. E Ele escolheu, pela vontade dEle, pegar você e se unir. Nós agora somos um com um Deus. Por quê? Lembra que Jesus disse? Ninguém pode vir ao Pai. Ninguém conhece ao Pai se não for o seu Filho. E ninguém pode ir até Ele se não for o seu Filho. O que ele está dizendo em outras palavras? Ninguém conhece a Deus se não for Deus. Só Deus pode conhecer a Deus. Criaturas finitas, criadas, é impossível. É pó, e do pó vai voltar. Não tem como uma criatura finita como nós conhecemos a Ele. Mas nós amamos eles tanto. O que nós vamos fazer? Pegar esse pó, essa criatura frágil que somos nós, e vamos inserir em Jesus, que é o Deus homem. E através dessa união com Jesus, que é Deus, nós poderemos agora ver a Deus. Nós podemos agora viver de Deus, em Deus e para Deus, por causa dessa mediação de Cristo Jesus com o homem e Deus. Isto é o assunto da Bíblia inteira. O que aconteceu no final de Gênesis 3? Homem expulso da presença de Deus, coloca um querubim para não deixar ninguém entrar. Onde aparece de novo esse querubim? Em Êxodo. Quando? Na arca. Os querubins agora estão com espada?
Eles estão olhando para onde? Para o propiciatório. E agora nós podemos ter comunhão com Deus por quê? Por causa do seu sangue. Olhem para você ver. A Bíblia inteira é muito clara sobre esses assuntos. Muito clara. É Jesus, o nosso único foco. Nós temos que ler a Bíblia procurando Jesus. Nós temos que pensar 24 horas por dia em Jesus. Mais nada. Mais nada. É só Ele, orando incessantemente, pensando incessantemente, somente com Ele. Jesus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual roupa Ele quer que eu use? O que Ele quer que eu compro? O que Ele quer que eu venda? Todas essas perguntas que nós temos nos nossos dias, que parecem tão pequenas, serão sanadas se você entender que tudo para Deus é Jesus. Quando Ele olha para nós, Ele só vê Jesus. Então a única coisa que Ele quer, a única vontade de Deus é que nós estejamos cheios de Jesus. E como que nós vamos nos encher de Jesus? No princípio era o verbo. Versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o quê? A palavra de Deus. Quanto mais nós estivermos na palavra, mais nós vamos estar sendo cheios do Espírito, do Cristo. Nosso Jesus é a palavra. Muito claro, muito fácil de nós entendermos. E nós estamos rodeando e perdendo nosso tempo, sendo que nós poderíamos estar com os olhos fixos nele todos os dias. Tenhais olhos somente para ele, meu único alvo, meu único objetivo, Jesus. Vamos tocar direto para a gente finalizar? Vamos ver um pouco sobre Êxodo. A gente leu 3 versículos, vimos 3 capítulos de Êxodo, interessantíssimos. O primeiro, qual que é o tema de Êxodo que nós falamos? A redenção. Entre Gênesis e Êxodo, o final de Gênesis e o início de Êxodo, tem uma lacuna de 350 anos, que nós não sabemos o que aconteceu. Mas agora existe um faraó, e este faraó, ele escravizou o povo de Deus. Lembrem, o nosso foco unicamente de estudar o Antigo Testamento é nós entendermos como Deus age em nossas vidas. Mais nada. A história não nos importa. Esses nomes difíceis não nos importam. Então, Gênesis, Êxodo, nós vamos dar uma divisão para ele, para ficar mais claro, que é do capítulo 1 ao capítulo 5, é o período de escravidão do povo de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 5, o período de escravidão. Vai descrever o povo de Deus sendo escravizado pelo Egito. Do capítulo 6 ao capítulo 18, foi o período de libertação. Foi a redenção que Deus teve sobre esse povo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, o povo é escravo. Do capítulo 6 ao capítulo 18, o povo é liberto. E do capítulo 19 até o capítulo 40, que é o final do livro, o que nós temos aí? Olha que interessante. Gênesis, acontece o quê? Vamos lá. Do capítulo 1, que nós já tínhamos visto, ao capítulo 11, acontece essa queda do homem, onde ele vai caindo de uma maneira progressiva. Então, no capítulo 11, onde já aconteceu a queda de Adão e Eva, a morte de Abel, o dilúvio, a Torre de Babel, agora, no capítulo 11, começa o quê? O período onde Deus utiliza a sua graça para quê? Para se revelar ao homem. Até esse momento, não aconteceu nada entre Deus e o homem. Ele não se revelou ao homem. Mas
daí em diante, o que acontece? O caminho para o relacionamento com Deus. E esse caminho continua. Só que ele tem uma pausa. Do capítulo 1 ao capítulo 18, é o momento que Deus está pegando escravos. Lembra? Nós éramos escravos do pecado. Libertando esse povo da escravidão. Então agora eles são livres. E agora eles fazem o que com esse povo? Vocês são livres da escravidão? E agora eu vou me apresentar para vocês, para ver se vocês curtem eu. Se vocês curtirem eu, nós vamos ser amigos. Se você não curtir, você pode seguir outro rumo. Então, nós sabemos o final da história, que eles seguiram outro rumo. Mas, da mesma forma é conosco. Lembra Efésios 2:5? Nós estávamos nessa escravidão do pecado e da morte. Só que com a morte de Jesus, nós agora temos vida e somos livres. E agora nós podemos olhar para Ele e nos relacionar e conhecermos a Ele. E isso é o que Ele fez com o povo de Êxodo, do Êxodo. Então, do 1 ao 5, escravidão. Do 6 ao 18, a libertação desse povo. E do 19 ao 40, o período que Deus estava se revelando a esse povo. Agora, olha que interessante. Qual que é o personagem central do livro de Êxodo? Qual que é o personagem central do livro de Êxodo? Moisés. Moisés é o personagem central do livro de Êxodo. E o que ele fala tanto conosco? Moisés, ele teve a sua vida, abram lá em Atos 7, versículo 23. Lembra que hoje nós só estamos passando por cima, só para a gente ter uma noção desse livro e de alguns assuntos. Depois nós vamos reunir isso. Moisés teve sua vida dividida em 3 períodos. Quantos anos Moisés viveu? 120 anos. Ele teve a sua vida dividida em 3 períodos iguais. 40, 40, 40. Qual que é o significado de 40 na Bíblia? Jesus, ele foi provado durante 40 dias. Qual que é o significado de 40 na Bíblia? É um período de provação ou de luta, de turbulência ali em sua vida. Então, aqui em Atos, no versículo 23, vai nos mostrar essas 3 fases da vida de Moisés. 3 fases de 40 anos. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, primeira época de Moisés, desde que nasceu aos 40 anos, Moisés, que na época que ele nasceu, foi condenado, todos os primogênitos, como nós lemos no início, os versículos iniciais, à morte. Então, foi pegado Moisés, colocado num cesto e jogado no rio, e esse cesto foi levado até a casa dos egípcios. Então, ele foi criado pela ciência, pela sabedoria, pelas instruções do Egito, na casa de Faraó. Então, ele era da casa real. Então, ele ficou 40 anos sendo ensinado pelo topo do mundo. Ele foi ensinado e aprendeu de tudo, sendo um excelente homem em todos os aspectos. 40 anos sendo um homem topo do mundo. Aquele modelo para o mundo. Então, agora no versículo 30, vai mostrar o outro período de 40 anos de Moisés. Então, do seu nascimento até os 40, criado e instruído pelo Egito. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Agora Moisés tinha quantos anos aqui? 80 anos de idade. A segunda fase da vida de Moisés.
Moisés agora tem 80 anos de idade. Até agora Deus não usou Moisés. Isso que nos importa. Deus não usou Moisés até esse momento, com 80 anos de idade. Por quê? Porque nesses 40 anos que ele viveu, dos 40 aos 80, Deus pegou Moisés e retirou ele do Egito. E levou ele para onde? Para o deserto. Mas não para o deserto somente, para trás do deserto. Para o lugar mais escondido possível que existia. Atrás do deserto, o lado ocidental do deserto. Então, Moisés é levado para trás do deserto, para Deus agora trabalhar em sua vida, nesses 40 anos, dos 40 aos 80. E Moisés, nesta idade, ele escreveu uns salmos. Olha o que ele escreveu, Salmos 90. Ele escreveu esses salmos versículo 10. Salmos 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha para você ver. Moisés escreveu esse salmo e ele estava agora com 80 anos de idade. Então, ele viveu como um homem modelo do mundo, desde que nasceu aos 40 anos de idade, foi retirado do Egito e levado para o deserto por Deus, e agora dos 40 aos 80, ele viveu uma vida de quê? De esgotamento por Deus, que é o que ele vai fazer com nós, ele faz com nós, que é o quê? Ele estava tirando todo o vigor e toda a vontade e toda a disponibilidade, toda a força de vontade que Moisés tinha. Lembra? Moisés sabia que ele foi posto ali na casa de Faraó pela misericórdia de Deus. Porque em vez de ele ser morto, ele foi levado por esse cesto à casa de Faraó, acolhido por Faraó, e agora ele está ali no meio deles. Então ele disse o quê? Eu sou um representante de Deus aqui no mundo, aqui na casa de Faraó. E o que acontece? Ele mata um egípcio. E quando ele mata, ele é levado para o deserto por Deus e ali ele é tratado. Ficou 40 anos guardado. Lembra de Paulo? Estrada do caminho para Damasco. Ele é pego por Jesus, ficou cego e ficou 11 anos. 11 anos escondido por Deus, sendo tratado por Deus. Moisés ficou 40 anos escondido por Deus, sendo tratado. Por isso que ele vai dizer que nossa vida sobe até os 70, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. Então, qual que é o estado na segunda fase da vida de Moisés? Cansado, esgotado. Ele está no seu limite. Ele não tem força para mais nada. Lembra o que ele disse sobre a sua própria língua? Que a minha língua é pesada. Minha fala é pesada. Por quê? Porque ele não conseguia mais nem falar. Ele ficou sozinho. Ele ficou isolado. Ele cuidava, pastoreava o seu rebanho. Então ele conseguiria berrar, mas não conseguia falar. Estava com a sua fala pesada. Aquele que era todo preparado pelo Egito, agora é um homem cansado e esgotado. Então, a terceira fase da vida de Moisés é dos 80 aos 120.
onde ele foi utilizado. Esse homem cansado, lembra? Quando ele foi chamado, o que ele disse? Eu nem sei falar direito. Olha a diferença. Aquele que, por Deus, matava um egípcio, agora está dizendo que não consegue nem falar direito. Não tem nem força para mais nada. E é tão interessante isso na vida de Moisés, esses simbolismos, que aponta para nós que o que Deus quer fazer com nós? Esgotar nossas forças, esgotar nossa independência, para nós sermos totalmente dependentes dele e sermos suficientes nele, somente nele. Porque sem mim, nada podem fazer. Isso que ele quer nos ensinar, que demora, e muito. E talvez muitos nunca vão aprender isso. Muitos nunca vão aprender isso. A maioria nunca vai aprender isso. Por quê? Porque temos uma força muito grande. Lembra da pregação de Estevão? Vocês estão relutando contra o trabalhar do Espírito. Isso é o que nós estamos fazendo. Aqueles que não... Lembra da vida de Abraão? Olha, tudo está sincronizado. A vida de Abraão teve esse progresso por quê? Porque ele dava respostas permissivas a Deus. Das 11 visitas, foram 11 respostas permissivas para Deus, como nós já tínhamos visto em algum momento. Agora olha para você ver. Êxodo 3, que nós estamos vendo. Êxodo 3, Deus leva Moisés, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então, do outro lado do deserto, no final do deserto, foi para onde Deus levou Moisés, nesse segundo período da vida dele. Agora, olha Êxodo 4. Depois desse período, Deus estava trabalhando ainda na vida de Moisés. Agora olha para você ver. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então, Deus vai dar sinais, para te dar um contexto melhor. Deus está falando para Moisés levar uma mensagem para o seu povo. É isso que ele está falando. Eu quero que você leve uma mensagem. E ele está dando um monte de desculpa para não levar essa mensagem. Então agora Deus vai dar sinais para Moisés, mostrar para o povo, para eles crerem, através desses sinais. Respondeu Moisés: mas esses não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então ele tinha um bordão em sua mão, e Deus está perguntando: o que é isso? Ele: um bordão. Então ele disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Um sinal para ele mostrar para o povo que era o quê? Quando ele soltava esse bordão em terra, virava uma serpente. Ele pegava essa serpente, virava um bordão. Ela corria atrás dele, você só imagina a cena dele jogando o bordão e a serpente correndo atrás de Moisés. O coitado. O que você está rindo aí, ó? Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega. Tá, versículo 5. O objetivo disso era para quê? Para que eles creiam que Deus apareceu para Moisés. Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Agora olha esse sinal. Então qual que é o primeiro sinal? O bordão que estava aonde? Na mão de Moisés virando uma serpente. Segundo sinal, versículo 6. Mete agora a mão no peito. Então ele batia a mão no peito e, tirando-a, a mão estava leprosa, branca como a neve. Então, bateu a mão uma vez no peito, ele tirou, ficou leprosa. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito e novamente, quando a tirou, eis que havia
tornado restante de sua carne. Então, ele tem 2 sinais aqui. Primeiro, o cajado em sua mão, e o segundo, a mão leprosa. E isso, para a gente finalizar, tem um significado muito claro para nós. Em Romanos 7, vai nos dizer que o apóstolo Paulo... Na verdade, se você analisar claramente a vida do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer que ele é o pior dos pecadores, ele é o pior de todos os santos, de todos os apóstolos ele é o pior, ele vai estar nos mostrando esse equilíbrio entre a obra de Deus e as nossas vidas. Que é o quê? Ele está mostrando para Moisés o que ele mostra para todos os seus servos e o que mostra para nós. Que Moisés vai ter a autoridade de Deus sobre a sua vida. E ele vai ser utilizado para retirar o povo da onde? Do Egito. E quando ele for retirado do Egito, esse povo eles vão caminhar com Deus, sendo guiados por Moisés. Ele está mostrando que o cajado simboliza a autoridade de Deus. Só que essa autoridade de Deus, que é o cajado, está sendo segurada, utilizada por uma mão leprosa. E essa mão leprosa simboliza nós, que somos pecadores, que têm a autoridade de Deus. Mas isso não é automático. Não é todo pecador que tem a autoridade de Deus. Aqueles que são levantados por Deus. Então ele está mostrando esse paralelo. Igual o Salmo 77, no versículo 20, vai mostrar que o povo foi retirado e guiado pelas mãos de Moisés. Mas nas mãos de Moisés tinha o quê? O cajado, que é a autoridade de Deus. Então Moisés era um homem pecador sendo usado por Deus. Isso que ele está mostrando para ele. Nesses 80 anos que Moisés viveu, dos 40 aos 80, foi isso que Moisés aprendeu. Que o quê? Ele não consegue fazer nada. Ele não consegue falar, ele não consegue agir, ele não consegue ser um homem de acordo com a vontade de Deus. Ele não consegue, ele não pode fazer nada. Mas, se ele chegar nesse ponto de ser inútil, aí que Deus utiliza. Porque aí agora Deus pode fazer a vontade dele totalmente neste homem permissivo. E é isso que Deus está esperando de nós, em toda a nossa vida, em todos os aspectos dela. Está esperando a gente cansar de tentar achar portas laterais, de tentar achar outras maneiras de resolver os nossos problemas. É isso que ele está esperando. A gente cansar, parar tudo e o quê? Esperar. Nós esperarmos nele, em todas as coisas, em todas as situações, o quão difíceis elas sejam, nós temos que esperar, porque não vai vir provação sobre nós que nós não podemos suportar, porque ele vai nos dar o escape, lembram? Ele vai nos dar o escape, como Paulo vai dizer. Então, ele só está aguardando isso, nós termos esse momento. Então, Moisés começou seu ministério com 80 anos, por quê? Porque ele estava sendo fadigado, cansado por Deus, até ele desistir de agir com as suas próprias mãos. E isso é o que ele tem feito hoje em dia, só que hoje em dia nós somos incansáveis. Somos incansáveis. Agora, olha outro aspecto, que nós não temos mais tempo de entrarmos hoje, mas no livro de Êxodo, vai nos mostrar uma escola, uma lição de como o diabo age. Ele vai mostrar as estratégias explícitas que Satanás utiliza, que não muda. O mundo nunca mudou. A história sempre é a mesma, desde que o mundo é mundo. Nunca vai mudar. Não faz diferença. A gente fala, os tempos de hoje são diferentes, isso aí não tem nenhuma coerência. Sempre são os mesmos tempos. Sempre são as mesmas estratégias. Nunca vai mudar. Igualmente, Deus não muda. Então, olha só para você ver essa estratégia de Satanás no próximo capítulo aí, Êxodo 5.
Olha que assustador. Êxodo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Olha isso aqui para vocês verem. Não se preocupem se vocês não sabem os significados dessas festas ou o que seja. Para quem não sabe, a maioria que sabe, mas para quem não sabe, Faraó simboliza o diabo e o Egito simboliza o mundo. Então, aqui está dizendo o quê? Que Moisés foi a Faraó pedir permissão para o povo que estava escravizado, para que esse povo pudesse fazer a festa, adorar a Deus, cultuar a Deus. Aonde? No deserto. Tá. Agora, olha o versículo 9. Depois deles terem feito esse pedido, Faraó se irou. Por quê? Porque Faraó não queria deixar esse povo ir para o deserto. Entendeu? Ele não queria deixar esse povo ir para o deserto. Então, devido a Faraó, para adorar a Deus, devido a Faraó ter se irado com essa situação, dessa petição para liberar o povo para ir para o deserto, para eles adorar a Deus, o que ele fez? Eu vou impedir que esse povo adore a Deus. Através do quê? Versículo 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Olha o que ele está dizendo. Está falando lá, olha o versículo 8. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clama. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha tanto que é muito claro para nós. O que ele fez? Ele aumentou ele aumentou, como é que fala para dizer, a fonte necessária de renda para viver, cobrando mais tijolos, aumentou essa fonte de renda necessária e aumentou o seu trabalho. Para quê? Para que eles não fiquem ociosos e, ficando ociosos, clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Então, qual que é a principal estratégia do diabo? Utilizar o nosso trabalho para nos fadigar, para nos esgotar e tomar todo o nosso tempo. E nós estamos vendo isso muito claro. Hoje as empresas nos escravizam e uma profissionalização nos escraviza ainda mais. Um trem que deveria demorar pouco tempo, hoje demora anos para a gente se tornar um profissional. E só vai passando o tempo, consumindo nossas vidas, e nós estamos aonde? Jovens que antes terminavam o ensino médio, conseguiam um trabalho e iam viver as suas vidas a Deus. Hoje, para saírem do ensino médio para um vestibular, já é uma vida, onde eles se esgotam em seus estudos para passarem no vestibular. Nenhum desses jovens tem tempo para a Bíblia ou para Deus. E vão para a faculdade? Muito menos. E saem da faculdade, vão para os seus serviços? Muito menos. Então, olhem para você ver as estratégias de Satanás e do mundo para nos afligir. Muito clara nos nossos dias. Muito clara. A segunda estratégia, só para a gente ver por cima. Próximo capítulo 8. Versículo 25. É aquela famosa baba de calango. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Eles estão na mesma conversa. É a mesma conversa. Qual que é a conversa? Liberta o povo para eles ir adorar a Deus no deserto. E o que Faraó está dizendo? Em outras palavras, o diabo está dizendo: adore a Deus aqui no mundo. Adore a Deus aqui no mundo. Ofereça sacrifícios para Deus aqui no mundo. E o que Moisés diz? Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, o nosso Deus, sacrifícios o quê? Abomináveis.
Eis que ofereceremos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? E ele está mostrando o quê? Que não. As respostas de Moisés são lindas. Quando eles estão negociando a libertação do povo, e eles começam com aquela história de, os homens e as mulheres podem ir, mas podem deixar seus filhos. Sempre estão nessa negociação louca aí. Vocês viram como é que começou e até onde está indo. Fizeram uma negociação do seguinte: vocês podem ir, mas deixa os seus rebanhos. E eles colocaram esses rebanhos como bens materiais. Mas Moisés responde de outra maneira. Ele responde assim: nós não podemos deixar os nossos sacrifícios. Apontando para o quê? Que todos os seus recursos materiais são para uso de Deus. Os seus rebanhos são sacrifícios. Se atentem a essas respostas quando vocês forem ler. E por fim, no versículo 28 do capítulo 8 aí, já que eles não poderiam ir para o deserto, prestar culto a Deus, não poderiam prestar culto ali no mundo, o que eles fariam? Então disse Faraó: deixo-vos-ei. Então ele vai deixar o povo ir para o deserto. Ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor. Esse é o nosso Satanás bonzinho. Ele é muito bonzinho. Vosso Deus no deserto. Então agora a gente pode ir, porque ele permitiu. Somente que, saindo, não vades muito longe. E orai também por mim. Olha o ácido. Olha o veneno na ponta. E o que a gente pode tirar isso para as nossas vidas? Saindo, não vades muito longe. Do quê? Do mundo. Ele está dizendo o quê? Não vai aonde os meus olhos não possam te ver. Por quê? Porque eu sei o que seu coração está pulsando sangue aí. Eu sei pelo que seu coração está pulsando sangue. E eu sabendo pelo que seu coração está pulsando sangue, uma hora eu vou aparecer com a proposta. Uma hora eu vou aparecer com um prato que vai te chamar. Uma hora aquela proposta de emprego, aquela oportunidade de negócio, aquela mulher ou homem, tudo o que seu coração palpita ansiosamente, dia e noite, essa carência que você tem e que o mundo conhece, uma hora eu vou aparecer com a solução para ser suprida. É isso que ele está dizendo, não vais muito longe. E qual que é o ensinamento que a gente tira? Quanto mais longe nós estivermos do mundo, menos chances de cair nós vamos ter. Lembra da história de Enoque? Enoque andou com Deus e foi transladado. Esse é o nosso objetivo. Andarmos, caminharmos com Jesus, com Deus diariamente, até nós sermos transladados. Nós fugirmos do mundo. Agora a pergunta, que você pegar tudo o que você já ouviu e analisar isso, cai por terra. Por quê? Dá para um cristão querer ser rico? Conciliar isso com a riqueza? O que você acha da resposta? Não. Não dá. Porque os que querem ficar ricos caminham para, lembra Timóteo? Caminham para a perdição. Antes, exortem os ricos para que sejam caridosos, repartam o que tenham. Não dá para nós termos ambições alguma. Por quê? Ou nós vamos ter olhos para Deus ou olhos para o mundo. É impossível agradar os dois senhores. Ou nós agradaremos a Deus ou agradaremos ao mundo. E os bens que nós possuímos, sendo muito ou pouco, eles não são nossos. Eles são de Deus, para uso de Deus. Tudo que nós temos é para Deus. E se não for para uso dele, é para quem? É para quem? É isso. Esses rebanhos não são bens materiais, são sacrifícios para ele. É isso que o nosso Senhor está esperando. Quando nós vamos reunir, lembra? Todas as coisas debaixo dos pés dele e falar, é seu. Usa da maneira que você quer. É seu. As minhas
nuances mais pequenas. Tudo é seu. Tudo é seu. Mas lembrem, tudo isso aqui é um trabalhar em nossas vidas de Deus progressivamente ao longo da nossa caminhada com Ele, até que Ele venha. Mas a questão é, cuidado, cuidado. Por quê? Porque existe um limite para tudo. Uma hora, você está achando que isso, de você não estar progredindo na caminhada cristã, você não está mudando o seu caráter. Só um momento. Você não está mudando o seu caráter. Você não está mudando nada dentro de você. Através de Cristo sendo formado em você. Você acha que isso é normal e acaba acostumando com isso. E você acostumando com isso, o que acontece? Você morre e não tem mais chance. Acabou. Acabou. O povo no deserto acostumou com o maná que caía do céu. O que aconteceu? Eles pegavam aquele maná que caía do céu, olhou para eles e disse o quê? É um pão comum. Acostumaram com o que eles estavam tendo em suas mãos. Acostumaram. E o que aconteceu? Qual o final da trajetória? Morreram no deserto. Cuidado. Cuidado. Não existe nós não progredirmos na caminhada cristã. O chamamento é para isso. Progredirmos de altar em altar, de visita em visita, de poço em poço, de coluna em coluna. Esse é o nosso chamado. Progredirmos, avançarmos. Qual é o seu avanço? Qual tem sido o seu avanço? Analise hoje sua vida. Pare um pouco. Qual é o seu avanço? Você está do mesmo jeito, tendo aquelas mesmas questões, daquela mesma maneira, sofrendo pelas mesmas coisas, caindo nas mesmas coisas. Você fala assim, não, eu não estou tendo nada, eu não estou pecando, eu não estou nada, eu estou parado, eu estou estagnado, mas não está se movendo, não está progredindo, você está parado. Qual tem sido a sua mudança em Cristo? Porque sem isso, nós estamos perdidos. É a mesma coisa. Se nós não estamos progredindo, nós estamos perdidos. É a mesma coisa, não tem diferença. É uma caminhada. Não é uma estação, é uma caminhada. Não é um ponto de parada. Nós estamos caminhando com Ele. Caminhe. Se vocês estão no Espírito, se vocês vivem no Espírito, então andem nele, lembra? O apóstolo Paulo falando? Se vocês vivem no Espírito, então andem nele. Porque vocês estão parados. Então esse é o nosso chamamento. Para crescermos continuamente em Cristo. Em todas as nossas questões. E qual que é a chave para isso? Romanos 12. O tão conhecido texto de Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço perfeito, ou culto racional. Olha para você ver. É a mesma coisa de Gênesis. Abraão apresentou como um sacrifício vivo e todos aqueles chamados heróis da fé apresentaram os seus corpos como sacrifício vivo. Qual que é o primeiro estágio, que é o primeiro passo para começar essa caminhada da fé? Morte. A apresentação dos nossos corpos como sacrifícios vivos. O que significa isso? Onde a gente entrega o sacrifício? No altar. E o que significa altar? Separação, consagração a Deus. Em outras palavras, nós não vamos viver nossas vidas de acordo com nossa vontade ou
com as coisas que nós vemos. Nós viveremos de acordo com o que Ele quer que nós vivemos. Por isso que o texto segue. Não vos conformeis com este século, mas, pelo contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito claro. Muito claro. Vocês viram que não precisa nem de explicação. O apóstolo Paulo foi cristalino. Apresentemos os nossos corpos. Consagremos as nossas vidas. Em outras palavras, paramos de viver. Não temos sonhos e projetos. Não temos vontades nem desejos. Não queremos mais nada. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos buscar a renovação das nossas mentes. Para qual mente? A mente de Cristo. A mente de Cristo. E depois que nós buscarmos a mente de Cristo, o que a gente vai conseguir ver? Ele. A vontade boa e perfeita, agradável dele. Só podemos enxergar a Cristo, nós só podemos ver a Deus se nós formos Deus. No nosso caso, se nós formos Cristo. Muito claro. Muito claro. Então, hoje, o que está em nossas mãos é o quê? Apresentarmos as nossas vidas em sacrifício a Ele. E estarmos dispostos a mudarmos nossa mente através do quê? Da palavra. Da palavra. Nada no mundo, nenhum método, nenhum remédio, nada é capaz de transformar a mente, a não ser a palavra. É impossível qualquer outra coisa. O máximo que você vai ser é um pecador bom. Ou um demôniozinho bonzinho. Mas o resto, você vai ser a mesma pessoa. Onde os maus desígnios vão estar pulsando em seu coração. E uma hora, você vai cair do cavalo. Uma hora, você vai entrar num poço de perdição que você vai ficar desesperado. Quem já caiu em algum poço de perdição sabe o que eu estou dizendo. É terrível. E eu não estou dizendo de pecado. Eu não estou dizendo de imoralidade sexual. Eu estou dizendo do seu interior. Quando você acordar e ver que não tem sentido mais nada. Quando você acordar e ver que nada faz mais importância na sua vida. Quando você acordar e olhar para tudo e ver que nada tem valor para você. Que você não quer mais nada. Nem a sua família, nem as pessoas ao seu redor fazem diferença. Podem morrer ao meu lado, que eu perdi a sensibilidade para tudo. E quando você chegar nesse estágio, que é o que nós vamos estar caminhando, que é, nos últimos dias se esfriarão o amor de muitos. Quando nós chegarmos nesse estágio, as pessoas chegarem nesse estágio, vai ser terrível. Porque elas vão estar totalmente mortas. Porque o que mata um homem é de dentro para fora. Porque o que está fora, mesmo corrompendo o corpo, o exterior não faz diferença. Mas sim o interior. Então a única coisa que nos dá vida é a palavra, que é viva e eficaz. Mais cortante do que uma adaga de 2 gumes. Por quê? Porque a adaga de 2 gumes era utilizada para o sacrifício, onde ele abria o sacrifício para lavar as entranhas do sacrifício com água, purificando aquele sacrifício. E após purificar, oferecer ele a Deus. Nós temos que ser purificados pela lavagem de água, que é a palavra de Deus. Então, pensem nisso, meditem nisso, porque nós estamos nos últimos momentos de gozo, nos últimos momentos de tranquilidade. Eu sei que nós estamos na época da rede social, nós estamos na época da globalização, mas, meus irmãos, eu sei que eu sou uma pessoa nova e talvez amigos de muitos aqui, mas esqueçam a minha pessoa agora. Se você continuar derretendo o seu cérebro
com o que o mundo está te oferecendo, você não tem saída. Qual que foi o primeiro estágio, o primeiro movimento que Deus fez na vida do povo que foi liberto do cativeiro? Mudar sua alimentação, dando maná do céu, para que eles pudessem ser desintoxicados da comida do mundo. O que você tem se alimentado com seus olhos e ouvidos? É o que você é. É o que você é. Se você está se alimentando da palavra com seus olhos e ouvidos, você é um homem e uma mulher de Deus. Agora, se você não está se alimentando da palavra, você se está alimentando com o quê? Com o quê? Cuidado, pense nisso, porque isso vai definir quem nós somos. E lembrem lá para frente, eles não foram distantes demais do mundo, e mesmo comendo maná do céu, o que eles falaram? Estou com saudade da comida do mundo. Estou com saudade da comida do mundo. Cuidado, pensem nisso e pesem essas questões nas suas vidas e tomem a decisão urgente, não de aceitar Jesus, não. Isso aí eu acho que quase todos aqui já fizeram isso, mas de desistir da sua vida agora, antes que seja tarde, porque aquele que entrega a sua alma, este a terá. Agora, aquele que não entrega a sua alma e vive para o mundo, em busca do mundo, este perde-a. Perderá completamente. Amém? Então pensem nessas questões, meditem nessas coisas, leiam o Êxodo com esse olhar, buscando isso não em histórias, buscando isso para falar ao seu coração. Nosso objetivo é ver princípios, vendo como o diabo age, principalmente como Deus age, porque a ênfase sempre é Deus, não o diabo. Não nos importa o diabo. Mas olha como Deus age, como tudo aconteceu. Como foi no passado, é hoje. E é isso que nos importa. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ver como começa essa história da redenção e como ela vai se desenvolvendo, sem nós entrarmos em nuances específicas dos livros, como nós estamos fazendo hoje e sábado passado. Nós vamos ver especificamente sobre o desenvolver da história da redenção na Bíblia. Pai, nós agradecemos por esse momento, pela vida dos nossos irmãos. Pai, nós queremos nos apresentar a Ti e pedir perdão. Pai, nós estamos famintos, Pai, pulsantes pelo mundo. Estamos, Pai, vislumbrados pelo mundo. Pai, estamos cheios do mundo. Pai, nós clamamos a Ti, nós não sabemos o que estamos fazendo. Pai, nós estamos totalmente perdidos. Nós não sabemos para onde estamos indo, Pai. Nós acordamos no automático, Pai. Nós vivemos no automático. Nós não sabemos o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo, Pai. Pai, nos paralisa agora e nos coloque prostrado aos Teus pés, Pai. Pai, nós queremos ser Seus seguidores, mesmo não entendendo tudo, Pai. Mesmo não sabendo nada sobre a Sua gloriosa obra, Pai, e pessoa. Nós clamamos a Ti. Se revele, Pai, resplandeça nessas trevas densas que estão em nossos corações. E, Pai, cative nossa atenção imediatamente. Nos tire, Pai, das distrações, para que nós possamos ter os nossos olhos fixos em Ti. Em Teu nome nós clamamos, Pai.